Aqui, os ouvintes. Nós estamos indo para o nosso quarto webinar. O primeiro foi sobre a necessária reforma administrativa, com Vera Monteiro e Francisco Gaetani. O segundo foi sobre a reforma previdenciária inacabada, com os nossos queridos Paulo Tafner e Fábio Jambiagem. O terceiro foi sobre as desigualdades desse Brasil que temos, sobre o livro Extremos, do Pedro Neri. E é com muito prazer que estamos aqui no nosso quarto webinar com o Bruno Caraza. Vou fazer uma apresentação breve sobre o Bruno, vou introduzir um pouquinho o tema e eu vou passar a bola para o nosso convidado. E os ouvintes podem fazer perguntas pelo chat, que a gente vai responder, ou seja, o nosso convidado vai responder no final aqui do nosso programa. Bruno é formado em Direito pelo FMG, com doutorado em Direito Econômico, total tema da ABDE, né? Associação Brasileira de Direito e Economia. É também economista pelo FMG, mestrado em Economia pela UNB, é professor associado da Dom Cabral, colunista do Valor Econômico e comentarista econômico do Jornal da Globo. Ou seja, não sei como ele consegue tempo para escrever não só um livro. Esse é o primeiro livro de três livros, de uma trilogia, em que o segundo livro, né, o primeiro você fala sobre os privilégios aí desse país, e aí você vai retratar, né, desses novos e velhos donos do poder, mas no segundo ele vai falar sobre os empresários brasileiros e o terceiro vai tratar dos super ricos. E isso tudo, a previsão consta, já eu ouvi falar, um passarinho me contou, para 2025, mas você me confirma aqui. Então, Bruno, super parabéns pelo tema. Assim como os nossos outros webinars, a gente tenta trazer temas relevantes que mexem aí o law in econômicos, economia em direito, para a nossa vida, para a vida de todo brasileiro, para o nosso cotidiano, para os nossos problemas aqui do Brasil, né? Que eles são idiosincráticos aqui. A gente tem, né, o que acontece no Brasil não necessariamente acontece nos outros lugares. Por exemplo, o nosso orçamento, ele é completamente rígido. Qual é o país que tem essa rigidez como o nosso, né? É, mas falando sobre isso, privilégios, teve o nosso primeiro webinar, a reforma administrativa, que tem, de alguma maneira, né, uma sobreposição também sobre a reforma previdenciária, né, e agora a nova reforma previdenciária que a gente vai precisar, também tem um tema aí que está sendo correlato ao teu, né, a tua temática, né? Então, repara que são muitos intelectuais pensando em temas e, na verdade, como é que a gente pode resolvê-los, né? Então, né, no teu quesito em particular, o que eu notei no teu livro é que você fala muito assim, olha, a quantidade de servidores, a gente tá ok, assim, a gente não tem um número de servidores tão grande comparativamente ao OCDE, mas em valor né, comparativamente ao nosso PIB, ao quanto que a gente pode pagar por esse servidor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho por aí, eu queria que você passeasse um pouco sobre o teto salarial, que na verdade o teto virou meta, né, assim como a meta fiscal dos estados, ou a meta também de funcionários, né, que tem lá na LRF, virou meta e não é mais o teto. Né? Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco, e aí eu e Bianca e Gustavo, a gente vai ficar aqui um pouco te perguntando, te provocando e tentando conduzir essa uma hora nesse nosso bate-papo. Então, a palavra é contigo, Bruno. Obrigado, Cris. Olá, Bianca, Gustavo, todo mundo que está acompanhando aí. Um prazer estar aqui na BDE. Realmente tem tudo a ver com a minha formação, né? A gente tem um pé no direito, um pé na economia, um olho na política, né? Porque está tudo interrelacionado, né? Muitas das vezes as medidas são viabilizadas ou inviabilizadas na maior parte das vezes pela política, né? Então a gente se propõe a analisar esses temas. Parabéns aí por vocês tocarem essa agenda que é super necessária. São todos esses temas que você elencou são temas urgentes para o país, mas que infelizmente eles
muitas vezes são bloqueados por visões que são rasteiras, visões ideologizadas à direita e à esquerda, e é muito importante a gente ter fóruns de debates, de apresentação de dados, baseado em pesquisas, em evidências, isso tudo eleva a discussão para um outro patamar e acho que torna também muito mais factível a gente avançar nesses temas quando a gente sai aí do senso comum, das opiniões, né, das paixões que todo mundo costuma ter, misturando aí suas impressões, seus desejos e suas visões políticas. Né? Quando eu optei por essa empreitada de, de discutir os problemas brasileiros, eu parti um pouco desse diagnóstico, que não é um diagnóstico novo, é um diagnóstico que já foi levantado por várias pessoas ao longo da nossa história. São questões que estão aí no debate, às vezes esquentam, às vezes esfriam, né? Mas eu parti do pressuposto de que uma boa forma de se explicar essa nossa dificuldade de desenvolvermos, de crescermos de forma inclusiva, sustentável ao longo do tempo, tem muito a ver com uma postura do Estado brasileiro de distribuir privilégios. E aí, o que eu chamo de privilégio, parto muito da visão etimológica mesmo, né? Você vai para o latim, privilégio é lei privada. É uma lei que deveria ser aplicada para todos de forma igual, abstrata, como a gente costuma estudar lá nos princípios do direito, né? Uma lei geral, abstrata, sem destinatários escolhidos a dedo, né? Mas que, ao longo do tempo, a gente vê que o Estado brasileiro ele se afasta desse preceito e vai construindo, criando e distribuindo benesses de naturezas as mais variadas possíveis para certos grupos de interesse na sociedade brasileira. E a gente vê isso não só nas leis, né, mas a gente vê isso nas escolhas de política pública, a gente vê isso nas escolhas orçamentárias, a gente vê isso na definição da política tributária, a gente vê isso nos regimes previdenciários, para ficar só em alguns exemplos. Né? Então, eu coloco sobre esse guarda-chuva de privilégios essa série de benesses, de vantagens, de tratamentos diferenciados, especiais, que são distribuídos de forma muito direcionada pelo Estado brasileiro. E a ideia era escrever um livro só, mas são tantos os privilégios e uma coisa que eu quis também fazer, não só um mapeamento desses, né, dar um panorama geral sobre esses privilégios, essa forma de atuação do Estado, mas também mostrar como que esses privilégios são criados, né? Porque tem toda uma estratégia argumentativa, uma estratégia de pressão, de lobbies no Congresso, de pressões junto ao Executivo, de ações judiciais. Existe toda uma criação de uma narrativa que é passada para a mídia, por exemplo, e que acaba levando à criação e distribuição desses privilégios para grupos especiais. E aí a obra foi ganhando volume, e aí a gente achou melhor dividir em três blocos. Né? Um primeiro bloco voltado para a elite do funcionalismo público, e a gente pode aprofundar essa discussão, né? Não é uma questão de ver o servidor público em geral como um privilegiado, mas é justamente mostrar que dentro do setor público tem grupos mais privilegiados, muito mais privilegiados do que outros. O segundo volume, que vai sair no ano que vem, vai ser sobre privilégios para empresas, e aí temos toda a questão tributária, né, de benefícios tributários, de isenções, de proteções comerciais, de tratamentos especiais
regulatórios, Nesse então todo sentido, a reforma tributária agora virou assim, é um prato cheio para você, né? o prato cheio, porque a gente está observando isso ocorrendo, né? Exato. Ela tem um propósito de justamente ter um tratamento igual para todos, então o propósito dela é anti-privilégios, né? Você ter uma alíquota única, todo Única, um né? sistema, e aí ao longo da tramitação a gente vê muito bem como que os grupos se articulam, como que eles pressionam e vão obtendo as vantagens as mais variadas possíveis, né? Então é Bruno, a um gente não caso consegue sair da Zona explícito. Franca de Manaus. Você, no Ah, seu ah, livro do volume 2 você precisa tratar disso e do Simples tem, tem, Nacional. tem dois capítulos sobre isso. Zona Franca 2073, né? Pelo menos, né? Porque até Pelo lá menos, vai vão chegar lá ainda e dar um vai jeito. suspender. Exatamente. Mas conto, vai ter um capítulo especial sobre a Zona Franca. E no último volume, que vai Volume. sair em 2026, tem a ver com tratamentos para os ricos e super ricos, né? Mas que acabam também atingindo muitos privilégios Claro. para aquela classe que a gente chama de classe média, né? Mas que É, é o que a maior parte de nós estamos inseridos, que a gente também tem os nossos privilégios, o simples, a pejotização, né? Tudo isso tem repercussões, inclusive distributivas para o país, né? Para além da questão com certeza. tributária, para além da questão fiscal, tem uma questão forte distributiva, então é isso que eu pretendo discutir no último volume. Bianca, Bruno, tem aí alguma. e, trazendo aqui, nossa, muito bom seu livro. Eu comecei a ler na semana passada. Ah, legal. Sou fã, a gente já se falou na época do seu primeiro livro, né? Direito, Eleições e Poder, sensacional também. E eu queria que a gente abordar alguns temas assim do livro, né? Aproveitei também o seu livro para rever o nosso querido Faoro. Falei, vou dar uma relida aqui nos Donos do Poder, muito legal. É que há muito É o tempo, né? Um clássico, clássico. quase 70 É, anos, um clássico É, maravilhoso. E no seu livro você faz uma distinção muito clara entre esses novos e esses velhos donos do poder no Brasil, né? Assim como o Faoro, ele explorou a questão das elites tradicionais, seu controle sobre o Estado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais diferenças desses dois grupos e como que eles interagem no cenário atual, comparando as características dessas estratégias de manutenção do poder e também trazendo um pouquinho de história aqui para a nossa audiência, como é que você detalha esses privilégios que têm raízes profundas aí na história brasileira, né, que remontam, como você traz no livro, ao período colonial, à formação das nossas elites locais, exato. que fatores históricos que contribuíram para essa perpetuação de privilégios ao longo dos séculos e como que eles ainda influenciam a sociedade brasileira contemporânea. essa referência do Faoro, né, que está aí no subtítulo do livro, né, não é por acaso, né? Quando eu comecei a estudar as elites do serviço público, é uma referência incontornável mesmo. Com certeza. O Faoro ele é um clássico, é um clássico que inclusive sofreu muito com essa divisão ideológica dentro da academia mesmo, né? Porque ele Uhum. foi taxado de um cara liberal, um cara de conservador, de direita, e por isso a obra dele não tem o mesmo status que outras obras na, na bibliografia, mas é um clássico. E é um clássico porque ele é uma obra monumental, ele começa lá no início do Império Português, e a tese dele é bastante interessante porque ele parte do pressuposto de que todo o expansionismo de Portugal que veio dar aqui no Brasil, né, ele é fruto de uma parceria público-privada, né, entre a coroa portuguesa, que concede uma série de privilégios, concede direitos de exclusividade, monopólios comerciais, uma série de direitos especiais para uma classe burguesa empreendedora da época, e, ao mesmo tempo, constitui uma elite, que no início era uma elite aristocrática, que vai representar os interesses da coroa
nesse expansionismo português, primeiro pela África, né, a costa africana, buscando as Índias e que acaba chegando aqui na América, no Brasil. E aí ele se constitui, então, essa elite, uma classe, ele nem chama de classe, né, porque ele tem um tratamento especial e ele fala de estamento, que são os representantes do judiciário, são os militares, são os representantes da coroa, né, que vão tratar dos negócios financeiros da coroa. E o que o Faoro vai mostrando ao longo da história é que todo o desenvolvimento português e depois o colonialismo aqui no Brasil e com a vinda da família real para o Brasil em 1808, esse sistema vai se evoluindo, vai se adaptando à mudança dos tempos, mas sempre com essa lógica, né? A lógica que você tem uma elite estatal que comanda o dia a dia do Estado, e essa elite ela concede uma série de benefícios para o setor privado, que vai se desenvolvendo ali com uma série de proteções, uma série de monopólios, uma proteção contra a concorrência internacional, barreiras à entrada. Então, o Faoro vai mostrando isso, ele chama de um capitalismo politicamente orientado. E ele até tem uma passagem que eu gosto muito do livro, que ele fala que é como se o capitalismo brasileiro fosse uma árvore criada em estufa, protegida pelo Estado, mas justamente por ser protegida pelo Estado, você não permite que essa árvore ela se desenvolva em toda a sua potencialidade, porque ela está preservada ali no quentinho da estufa, mas que com o passar do tempo ela vai dando frutos cada vez piores, cada vez menos nutritivos, e ele associa isso a essa proteção excessiva do Estado, que é vantajosa para o empresário, mas é perniciosa para o país. E aí ele desenvolve toda essa questão das elites, e aí mostra como que essa lógica ela vai se aprofundando até mesmo com a independência do Brasil, depois com a proclamação da República, e o livro dele é do início da década de 50, ele para ali no Estado Novo do Vargas. E essa ideia dos donos do poder, ao estudar a elite do funcionalismo brasileiro, eu me deparo com algumas classes, são os velhos donos do poder lá retratados pelo Faoro, né, como os militares, como os integrantes do judiciário, os cartórios, né, que é muito forte ali dessa nossa herança portuguesa, mas que, com o passar do tempo aqui no Brasil, vão surgindo novos donos do poder com o desenvolvimento de novas instituições. E aí você tem, por exemplo, representantes do Ministério Público, advogados públicos, fiscais da Receita, analistas do Tesouro, do Banco Central. Então, é todo um grupo de servidores que são servidores muito bem qualificados, que são aprovados em concursos que são difíceis, então tem um mérito nisso, e é importante que esses servidores sejam valorizados, mas que com o passar do tempo, essas carreiras elas vão entrando ali numa competição por nacos cada vez maiores do orçamento e por rendimentos cada vez maiores, que você acaba perdendo aí o equilíbrio entre quais são os incentivos, né? E aí estamos aqui numa associação que lida com direito e economia, né? E a ideia dos incentivos são muito importantes. Então, eu acredito que a gente tenha perdido o equilíbrio entre os incentivos corretos, entre como atrair servidores qualificados, comprometidos, que se mantenham ali comprometidos, blindados de pressões políticas, mas também esses mesmos servidores, com o passar do tempo, eles estão desenvolvendo um projeto, e aí eu estou falando no geral, né? Obviamente que em cada carreira tem as louváveis exceções, mas quando a gente observa o panorama geral, a gente tem visto que muitas dessas carreiras
tem entrado numa estratégia de capturar o Estado por dentro, tá? E tentar reservar para si os privilégios, na maior parte das vezes, privilégios remuneratórios, mas não só, que estão perdendo aí o ajuste fino em relação ao restante do funcionalismo público e também ao restante da sociedade brasileira. Bruno, aproveitando esse gancho, né, essa sua dupla formação, que é também a minha, né, também sou economista e advogada, e para nós da BDE é muito importante a gente ver essa interação entre o direito e a economia, a gente pensando em legislação e manutenção de privilégios, que é um tema que você já abre o livro, né, mostrando como que a gente muitas vezes faz leis direcionadas. Então, o sistema jurídico brasileiro, muitas vezes, ele é criticado por favorecer grupos específicos, e no livro você menciona como certas leis, interpretações jurídicas vão perpetuando esses privilégios. No contexto jurídico, então, como que as legislações, essas interpretações contribuem efetivamente para essa manutenção de privilégios? Eu queria que você desse alguns exemplos concretos de como isso ocorre e vem ocorrendo no Brasil. Bom, isso acontece de forma variada, né? E os exemplos são inúmeros, tá? Para não ficar só na questão do funcionalismo público, né, a gente tem uma série de exemplos de legislações que são aprovadas por meio dos mais variados estratagemas seguidos pelos grupos de interesses, né? Então, na A questão reforma dos tributária é privilégios, um exemplo. É isso agora, então a exato, gente está vendo A a reforma que é, acabou de redução. ser, tanto a PEC como agora o PLP 108, né? Então, assim, a 68, o gente 108 vai ser votado, é, mas o 68 fala sobre o IVA, então, assim, que regulamenta o IVA, né? Então, até É, aí você teve a inclusão da carne, a inclusão já de está outras incluindo coisas, aí. inclusão de milhares de é, medicamentos que o rico consome, né? Então, assim, eu acho que É esse muito exemplo claro, é o que né? mais a gente tem agora mesmo. A gente. isso. Eu até fiz uma brincadeira numa coluna 2 semanas, não, na semana passada, na verdade, no Valor, né? Que eu peguei os microdados de desembarque de passageiros em Brasília Ah, eu vi, eu em li essa coluna. Ficou 2023 e ótimo. 2024, né? E Foi. aí você vê que tem picos de Tem. desembarques em Brasília e em Isso. todos os movimentos de discussão da reforma tributária no ano passado, né? A Tem primeira um pico. votação na Câmara, a votação no Senado e a segunda votação na Câmara, tem um pico, né? Tem um Porque pico. é justamente o movimento do lobby, né, atraindo É. representantes. E assim, o lobby ele é legítimo, né? É uma coisa também que a gente tem que deixar claro, né? Faz parte do Sim. jogo Está democrático regulado, né? Sim. você levar os seus pleitos, levar os seus argumentos, levar as informações para os tomadores de decisão, para a classe política. Faz parte do jogo. É. No Brasil, isso é muito pouco transparente, né? É É. Exatamente. pouco transparente no sentido de sabermos quem são os lobistas, quem, né, os interesses de quem eles defendem. É pouco transparente a agenda dos parlamentares, né, com quem eles se relacionam, onde que eles se relacionam, quais são os assuntos que são tratados nessas reuniões. Né? Muitas vezes essas decisões são tratadas a portas fechadas, né? Exato. Em restaurantes, Isso que o Bruno falou. restaurantes, né, em quartos de hotel, né? E isso é muito ruim, né, para o nosso bolso. E Claro. também há uma falta de transparência do próprio processo legislativo, porque e a gente viu isso claramente na votação da reforma tributária. Questões que não são sequer debatidas são levadas ali na última hora, numa última versão, tarde da noite, para serem deliberadas ali numa votação eletrônica agora, né? O parlamentar não precisa nem mais estar presente no recinto do Congresso para votar, e nesse processo pouquíssimo claro, pouquíssimo transparente, são decididas isenções, benefícios, tratamentos especiais, inclusão ou não na cesta básica isenta, e por aí vai. E a gente está dando só o exemplo
da reforma tributária, mas praticamente qualquer votação hoje no Congresso É, traz em si aquilo que a gente brinca do jabuti, né? Muitas vezes são textos que não têm nada a ver com o projeto que está sendo discutido, mas é inserido ali na calada da noite, na surdina, e isso gera benefícios, às vezes, de bilhões para empresas, para grupos de interesse, para setores específicos. sim. E isso acontece rotineiramente, né? Acontece também no judiciário, né? Pelas decisões judiciais que são tomadas também, muitas vezes com decisões monocráticas tomadas por ministros, ou por decisões de suspender julgamentos, e isso prorroga benefícios para empresas por muito tempo. Então, tem todo um jogo de decisões que não são tomadas de forma pública, e isso prejudica muito o nosso desenvolvimento, né? Isso concentra renda, isso eleva barreiras à entrada, isso faz com que a nossa economia seja menos eficiente, a gente cresça menos, gera menos emprego, né? E uma coisa interessante é que todas essas benesses, elas sempre são vendidas como algo bom para a sociedade, né? Porque isso Tem. vai gerar emprego, porque isso vai aumentar os investimentos, porque isso vai tornar os nossos produtos A mais retórica é sempre competitivos lá igual. fora, né? Boa. E sem dados, sem estudos, sem avaliação, né? Então, o objetivo desses 3 volumes é mostrar um pouco esse submundo, assim, essa parte por debaixo do que dentro daquilo que é possível a gente levantar, né? Porque no caso do funcionalismo público, por exemplo, né? E Cris tem essa experiência, né? Por ter sido secretária de Fazenda, né? A gente ainda tem uma muito pouca transparência de dados fiscais, de pessoal, orçamentários, no âmbito dos estados e dos municípios. Então, dentro do que dá para fazer, a gente procura explicitar como que esses mecanismos acontecem, mas também tem esse ponto, né? A gente precisa aprimorar ainda mais a transparência fiscal O para Bruno, a gente poder discutir isso de uma forma mais clara, né? você sabe que eu, dentro do Concefaz, né, eu sempre comentava e falava, para o Banco Mundial também, quando eu estava aí com eles ano passado, eu falava, gente, a gente precisa de um IPEA Data Fiscal. Então, a gente É precisa verdade. ter uma, assim, uma clareza maior sobre os números de todos os nossos entes federativos, não só os estados, começando pelos estados, mas também com os municípios, e mais ainda, dados que sejam, que infelizmente a gente até acha, eu achava que a gente, quando fazia algumas comparações, a gente podia fazer comparações entre estados. Infelizmente, nem isso a gente consegue. Benefício fiscal Falta é uma delas, uma das uniformização, né? variáveis que É. você não tem Isso. uma unificação, né? Falta uma Mas uniformização. Sim. voltando, É. é, mas voltando aqui para a parte do servidor público, né, que é o Uhum. nosso ponto, eu te falo que a experiência que eu tive lá, e eu queria um pouco que você comentasse isso, né? Primeiro, a gente vê uma injustiça entre os servidores em termos de valores que é muito alta. Então, você vê que o professor ganha muito pouco num país que a gente precisa educar, que a gente precisa, de fato, educar. Não é, todo mundo está passando de ano, a gente está melhorando isso. Pô, a gente não passa no PISA, o PISA a gente está sempre nos últimas colocações. Então, assim, eu acho que o nosso indicador deveria ser PISA, deveria ser essas provas internacionais, provas comparativas, prova que um agente exógeno vem fazer uma constatação de como que a gente realmente está, o que que a gente aprendeu, né? E aí a gente vê que você tem uma comparação entre o judiciário e os professores, que é uma coisa mega. Mas mesmo dentro do executivo, você tem lá, no caso dos estados, auditores fiscais, procuradores, né? E talvez capitães, coronéis e uma classe da polícia militar que realmente você vê que ela e mais se aposentam cedo. Então você vê, Sim. são raros os exemplos de que você vê pessoas ganhando muito se Uhum. aposentando logo, o que onera
demais da Previdência. Então, eu acho que essa questão do servidor público, a reforma administrativa, ela realmente, ela talvez seja, para mim, uma das reformas mais relevantes que a gente tenha que fazer, porque senão a gente não consegue endereçar a parte substantiva do orçamento público, né? Então, assim, a constatação que eu fiz lendo, né, capítulos lá do seu livro é que ficou assim: judiciário é aquele que talvez ganhe mais dentro do serviço público. O legislativo acho que está ali também, porque você também tem né, alguns ganhando demais, e você tem dentro do executivo uma coisa bem exacerbada. Sim. Então, eu queria que Agora, você comentasse um pouco dos seus estudos, dos dados, o que você. OCDE, você tem um custo muito menor, a média da OCDE, Suécia, França, Estados Unidos, Alemanha, dados muito menores. Então, assim, comenta um pouquinho sobre isso e mais ainda, como é que você acha que a gente pode endereçar isso? Porque o que eu vejo, de alguma maneira, são as classes 24 horas pressionando por ter um reajuste de alguma coisa. E mais, e mais, e mais. Quando você está olhando as contas públicas, o grupo um, que é o grupo de salários, né? E você tem o grupo 3, que é a rubrica de despesas correntes. Uhum. Todas essas vantagens, remunerações extras, subsídios, etc., vão no G3, que então, as pessoas acham que não, o Estado está ótimo com a lei da responsabilidade fiscal, ele não está violando. Não está violando, porque se você juntar o grupo um com o grupo 3 de folha, que é o que eu fazia lá no Estado, é algo absurdo, é entendeu? algo Porque essas absurdo. vantagens acontecem em todo o tempo. Então, como é que você vê, como é que a gente pode endereçar? E tem que mudar a Constituição. A nossa Constituição é muito permissiva, muitos direitos e poucos deveres. O que que você acha aí? Bruno, E eu queria Cris, Tá acrescentar, eu ótimo. queria acrescentar a questão desses penduricalhos que a Cris traz aí, né, Bruno? Então, muitas vezes você tem um salário base, ok, e a questão é que você vai, é justamente a questão dos privilégios, que você vai aprovando um monte de penduricalhos, né? E aí um auxílio moradia para quem, inclusive, já mora na cidade, e por aí vai, que vai tornando isso absurdo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também a questão da progressão, porque muitas vezes o servidor entra ganhando já um valor muito grande Sim. e aquele não progride. Então, você cria um incentivo absolutamente negativo, né? Ele já Uhum. parte ali para o que ele vai ganhar no final da carreira, praticamente, qual o incentivo de você melhorar? Não, De você fora ter que a uma progressão produtividade. não é função da produtividade, não é uma Sério? função de não tem nada de mérito, é uma Isso. questão de. Uhum. E agora Passaram o mesmo, tempo. Nada. Então, assim, estávamos discutindo agora no Senado a questão do quinquênio, né? pois Uhum. é, A volta do quinquênio, a que é uma volta do... aberração, Isso. a Então, volta isso é do que eu É. quinquênio, queria quer dizer, que você E comentasse só essa puxando o gancho do que a questão. Cris e a É, Bianca exatamente. comentaram, mandaram ali no chat da live. Parece que temos funcionários públicos acompanhando a nossa live aqui, e um deles comentou exatamente isso, que tem muito servidor público, entre aspas, lascado, ele comentou aqui. Então, Muito, eu acho Uhum. que muito. eu acho que isso acrescenta o que a Cris e a Bianca E é isso que comentaram, e você eu acho que traz no livro, né? Quer dizer, a Uhum. discrepância que você tem. E aí, que estímulo você tem até para o bom servidor? Você tem aí uma seleção É, adversa, não? Se a gente pensar numa claro. econômica absurda. E essa questão toda de discussão, essa discussão sobre reforma administrativa e sobre o funcionalismo público em geral, ela é deturpada por essa visão que está presente para boa parte da população de que todos os servidores são privilegiados, né? E aí tem aquelas imagens, né? Collor chamou os servidores públicos de marajás, o Paulo Guedes chamou os servidores públicos de parasitas, né? E a gente precisa realmente fazer uma distinção, porque quando a gente vai para os dados, isso fica muito, muito claro, né? A gente aham, tem diferentes níveis e uma distorção muito grande dentro do funcionalismo. Tá? A gente tem o grosso do funcionalismo público brasileiro, e recentemente eu tive acesso a esse dado, acho que algo em torno de 50% dos servidores públicos brasileiros ganham menos de R$ 5.000. E quando você vai comparar,
fazendo todos os controles, né, para profissionais da mesma natureza de trabalho, mesma experiência, mesma formação, né, profissional, às vezes é até o mesmo profissional, né? Se você pega um professor da escola pública, às vezes ele mesmo trabalha de manhã na escola pública e à tarde na escola privada, né? E você compara, o professor na escola pública ganha menos do que no setor privado, assim Sim, como o enfermeiro do SUS ganha menos do que o enfermeiro no hospital privado. Quando você vai subindo nessa dita escala remuneratória no serviço público, e você chega, por exemplo, nas carreiras jurídicas, nas carreiras fiscais, nas carreiras financeiras, essa distorção ela se inverte. A média de um auditor é, do setor público, ela é maior do que a média de um auditor com a mesma experiência, com os mesmos anos de trabalho do setor privado. O mesmo vale para um advogado público, para um advogado privado. A distorção ela muda de sentido justamente porque essas carreiras, e aí são principalmente as carreiras jurídicas, as carreiras fiscais, que são carreiras que têm um poder de pressão muito grande. A Receita Federal parar, ou uma Receita dos Estados, né, parar, ela para a máquina pública. Né? E mais do que isso, ela cria um caos na sociedade, né? Porque sim, a Receita parando, você tem um acúmulo de cargas nos aeroportos, nos portos. sim. Então, ela tem um poder de pressão. O mesmo se vale para as carreiras jurídicas, que têm um poder de articulação, de conexão com a classe política muito grande. Então, elas têm um acesso às decisões que, por exemplo, os professores não têm, que os funcionários do SUS não têm. Então, essa diferença de poder de articulação, de acesso, de pressão, vai criando essas distorções remuneratórias. Né? No caso específico do judiciário, ainda tem uma característica que muitas dessas decisões são tomadas pela própria categoria, seja via decisões judiciais, que são tomadas pelos próprios tribunais em benefício próprio, seja por meio do Conselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional do Ministério Público, que deveriam ser órgãos de controle externo, mas que durante a tramitação da reforma do judiciário, convencionou-se que a maior parte dos membros desses conselhos são da própria magistratura ou do próprio Ministério Público. E aí gera-se esse incentivo perverso em que um tribunal do interior do Brasil, de um estado do Brasil, cria um penduricalho, cria um auxílio livro, auxílio creche, auxílio pós-graduação, o auxílio moradia foi esse caso, né? E por meio de uma decisão ou de um tribunal, ou do Conselho Nacional de Justiça, ou do Ministério Público, isso é estendido para os outros tribunais ou para os outros órgãos do Ministério Público e vice-versa, porque eles têm simetria de carreiras, né? E muitos desses benefícios, eles são criados com uma classificação de que eles são indenizatórios. Então, por serem indenizatórios, a gente tem esse dogma no direito brasileiro de que, por serem indenizatórios, eles não estão sujeitos nem ao teto e nem ao pagamento de imposto de renda. Então, você cria um benefício que acaba furando o teto e vai criando essas distorções. Quando você cria essa distorção no judiciário, integrantes do legislativo vão querer também, os integrantes dos tribunais de conta, que são do legislativo, vão querer também, os consultores da Câmara e do Senado vão querer também, Feito dominó, né? os Com advogados certeza. públicos vão querer também, e aí eles criam, e aí você vai nesse efeito dominó que vai destoando e gerando dentro do serviço público, dessa elite do serviço público, uma competição interna para ver quem ganha mais. E aí foi o que É a isso. Cris falou no início, né? Criou-se o teto como um limite para você contornar distorções,
e o teto começa a ser visto por algumas carreiras como a meta, então vamos tentar que todo mundo ganhe igual Exato. a meta, o teto, e outros começam a furar. Então você tem, por exemplo, hoje só nas carreiras federais, né? Com a criação do bônus da Receita e com os honorários de sucumbência, hoje praticamente, ou muito em breve, praticamente a maior parte dos auditores da Receita Federal e dos advogados públicos, procuradores da Fazenda, vão ganhar igual o ministro do Supremo. No judiciário é pior ainda, porque no judiciário, e eu calculei com os dados do próprio CNJ, né, baixando ali aquelas milhares de planilhas que eles divulgam, a gente teve um absurdo no ano passado que 93% dos magistrados do Brasil ganharam mais do que o ministro do Supremo. Não é algo que não foi. É praticamente o juiz de início de carreira ganhar mais do que o ministro do Supremo. Né? Então, a gente tem essa máquina de privilégios dentro do funcionalismo público. Fora que, Como é que a Bruno, gente como resolve você isso? Né? elege, como você Acho coloca que Fora que como você escolhe uma pessoa do TCU ou do TCE, por exemplo, é para a vida inteira. Então, o governador, ou quem está, no caso dos exato. estados, né? O governador que fica por mais de um mandato, ele coloca vários conselheiros do TCE que vão ficar lá por não sei quanto tempo. E aí entra o opositor, é eleito o opositor, vira uma guerra. E não necessariamente os conselheiros eles estão aptos a serem conselheiros. Quer dizer, o nosso processo também democrático, eu acho que precisa ser revisto, porque há, inclusive, chantagens dentre os poderes. Por mais que o TCE seja, no fundo, o TCU, órgãos ligados ao legislativo, né, para auxiliar, ele virou um órgão cheio de poder, né? Que no caso do TCU, ele se mete em todas as decisões de autarquias, etc. Muito, Então, muito, assim, virou mais do que ele é, de fato, né? com certeza. E ele se torna também um distribuidor de privilégios, Com porque aí certeza. ele começa a dizer sim e não para as questões mais variadas, ele também se torna aí, alvo dessas pressões. Né? Nos tribunais de contas, a gente tem questões que já deveriam estar ultrapassadas há muito tempo no Brasil. Né? A gente tem nepotismo cruzado nos tribunais, Exato. constantemente reporta, né? Casos de esposas de governadores que viram Semana passada estava na mídia, irmãos né? governadores que viram analistas. Pois é. Então, isso vai perpetuando. E tudo é uma questão de ver o Estado como um provedor Benesses, né? de Privilégio. algum tipo de benefício. No Privilégio e caso dos benesses. tribunais, É um no caso dos patrimonialismo mesmo que tribunais de do conta, você privado. tem uma. Exato, exato, Bruno, e a com gente certeza. pensando nessa interação, né, entre essas classes e o poder político e os privilégios, essa manutenção de privilégios, o que o Fauro também explora na sua obra, como que você vê essa questão nas suas pesquisas, em especial no Brasil, mas olhando, apontando algumas diferenças com países, por exemplo, de formação anglo-saxônica? Que exemplos externos que a gente poderia usar no Brasil para tentar combater esse praticamente um câncer aqui, né? Porque ele vai se alastrando por todas as classes do funcionalismo e é como você falou, uma guerra para ver quem ganha mais. Então, que experiências lá fora que a gente poderia utilizar para o Brasil? Antes até de pensar no lá fora, Bianca, acho que a gente tem que recuperar aquilo o que a gente já fez certo, né, no passado e que vem sendo desvirtuado. Né? Recentemente eu vi uma entrevista do Armínio Fraga e eu achei uma frase dele que eu achei muito emblemática do Brasil. Ele falou: o Brasil não é apenas um país que não aprende com os Passado. erros, a gente também é um país que não aprende com os nossos acertos. Né? Com E isso é certeza. verdade. Nessa questão, fica muito claro. Por exemplo, Bruno, quanto tempo a gente o demorou para copiar Sobral?
o Brasil todo. Só Pois é, agora, só ano pois é. passado retrasado que virou lei, É, né? e a Uma gente anda política para que tem há trás mais em de 20 alguns anos, pontos, né? né? E a gente anda para trás em alguns pontos. Por exemplo, E a criação do teto foi um avanço, foi necessário, foi uma escolha que a gente fez na Constituição. Olha, tem um teto de remuneração no serviço público. Ele é a remuneração do ministro do Supremo. Ponto. Então vamos criar as verbas indenizatórias que não estão sujeitas ao teto. Não, gente, existe um teto. Um teto é um teto. O próprio STF não reafirma a sua autoridade sobre o teto, né? Então, um dos avanços que a gente poderia fazer para melhorar isso, nada mais é do que dar um passo atrás e retomar aquilo que a gente já tinha conquistado, tomar o a teto, né? autoridade do teto. Acho que isso é fundamental, né? Então, acho que a gente precisa muito, e aí outros países estão muito avançados em relação a isso, né, em relação a gente, né, a questão da transparência. É preciso dar transparência, inclusive transparência fiscal. A gente tem que libertar os dados fiscais, né? A gente não tem que só colocar no portal de transparência os gastos do Estado. A gente precisa incluir os benefícios que o Estado concede. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente preserva sob essa égide do sigilo fiscal aquilo que não deveria estar preservado. Se você faz jus a um benefício fiscal, isso é uma concessão que o Estado está dando para você de não pagar determinados tributos. Isso precisa estar explicitado, que Com você certeza, até é porque é o dinheiro do um contribuinte que está ali, Claro. né? que deixa de entrar para a conta, né? Que deixa Exato. para ir, tá? Então, a gente precisa avançar nessa questão, né? E acho que isso outros países avançam muito nessa área, né? Na questão do funcionalismo público, aí eu acho que a gente tem uma ampla agenda e aí tem melhores práticas no mundo que são facilmente adaptadas, né? A gente precisa pensar nas carreiras públicas que tenham salários de entrada condizentes com as médias do setor privado e uma carreira longa, né? Que você não vá progredindo só por inércia, mas que você esteja sujeito a um processo de avaliação periódica, com metas individuais, né? Porque isso também é deturpado, né? As pessoas falam assim, mas a Receita instituiu um bônus de eficiência, ou a advocacia instituiu um honorário de sucumbência, isso incentiva a produtividade. Olha, mas é um incentivo à produtividade que todo mundo ganha igual? Em que o benefício ele é dividido igualmente para todo mundo, tanto para aquele que fez um trabalho Trabalhou ou não trabalhou? excepcional, inclusive até dividido para os aposentados também, né? Um Que é uma absurdo. aberração. Então precisamos remunerar a produtividade, o empenho. Sou totalmente a favor de remuneração variável, mas ela tem que ser atrelada a metas individuais, auditadas, auditáveis lógico, com o devido processo, com transparência, com direito a recurso. Dá para você criar uma forma de avaliação dentro do serviço público que seja uma avaliação crível e razoável, né? Que não permita perseguições. Não é disso que a gente está falando. A gente Claro, está claro. pensando nos incentivos corretos para aquilo que a gente Sim. deseja. A gente deseja servidores comprometidos, servidores que sejam premiados Produtivos. pela sua dedicação, Remunerado pela mas sua não da forma como a atividade. gente tem hoje, né? Ô, Bruno, de uma maneira muito objetiva aqui, já foram passadas 6 emendas constitucionais sobre essa questão de alteração do capítulo 7º da Constituição Federal sobre a questão do servidor público, né, dos artigos 37 ao 43 da Uhum. nossa Constituição de 88. E em um artigo que eu fiz para a Conjuntura Econômica, eu tentei compilar uns estudos do grupo de estudo do Dr. Ari Sundfeld, da FGV de São Paulo,
Uhum. em que o que eu cheguei à conclusão, né, com base nas conversas que eu tive com ele, com o grupo dele, e foi isso que eu tratei no texto, eu queria saber se você estaria de acordo, tá? O Paulo Guedes ele tinha apresentado uma emenda constitucional em 22 e tanto Carlos Aria quanto, na época, Ana Carla e Armínio falaram, olha, é desnecessária uma emenda Sim. constitucional porque, na verdade, elas já foram apresentadas lá em 98 pelo FHC, depois teve 2001, 2003 e 2005. O que a gente precisa é regulamentá-las, né? Regulamentar aquilo que ainda não foi regulamentado. Nesse ímpeto, eu listei aqui 5 leis que a gente poderia trazer, né, que talvez a gente conseguisse, de alguma forma harmônica, né, e objetiva, tratar desses assuntos todos que você está comentando. A primeira seria uma lei ordinária que já passou, já entrou pelo Senado, passou pela Câmara e já está no Senado de novo, que é a lei das normas gerais dos concursos públicos. A Uhum. outra lei é uma lei ordinária, então é uma lei ordinária. A segunda lei ordinária também está no Senado. É a lei dos supersalários, né, que você comentou, que eu acho que endereça a questão do teto. Eu acho, não tenho Certo. certeza, mas Uhum. eu acho que endereça. Número 3, uma outra lei ordinária, seria a regulamentação dos temporários, né? Hoje a gente tem mais de 310 carreiras públicas no Executivo Federal. Você imagina se você pegar todos os poderes, todos os entes federativos, do quanto que a gente não tem de carreira pública. Então, se Uhum. você tenta otimizar ou dizer, olha, isso aqui é carreira de Estado, isso não é carreira de Estado, portanto, você pode fazer uma contratação temporária aqui, né? Auditor fiscal não pode, porque é uma carreira de Estado, né? Então, você tem essas divisões, então você, de alguma maneira, você pode endereçar a questão principalmente da despesa com folha. O número 4, que também seria uma lei ordinária, seria a regulamentação da Fundação Estatal de Direito Privado, que, se você fizer isso, você vai tratar de metade da mão de obra do governo, que diz respeito à educação, saúde, cultura e ciência e tecnologia, que poderiam virar CLT, né? Então, você tem como é a organização social, né? A Lei 9.637 de 98, que ela, nos contratos de gestão, você tem governança, produtividade, meritocracia. Então, de alguma maneira, você pode falar em alguns locais você tem corrupção, ou você tem. Mas aí é um outro problema, você tem que fiscalizar, você tem que monitorar, você tem que criar meios para. Ah, uhum. Mas que é um modo interessante de lidar com a eficiência do serviço público, com a produtividade do servidor, com a qualidade do serviço prestado à população, né? E, por último, seria uma lei complementar, que é o projeto lá que foi tanto veiculado na mídia do doutor Ari com Armínio e Ana Carla, em que você trata justamente de aumentar a produtividade, impor avaliação de desempenho vinculado à produtividade, né, inclusive para poder dar as progressões e poder demitir, se for o caso. Então, esse conjunto das 5 leis, eu queria que você, se faltou alguma coisa, você complementa, ou se você acha que tem coisa demais, você diz que tem, seriam para cumprir 3 objetivos: aumentar a produtividade do serviço público, do servidor público, melhorar a qualidade do serviço público prestado à população e otimizar a despesa com folha, com a redução justamente desse G1 mais G3 ligado à folha, né? O grupo 1 mais o grupo 3, Uhum. né? Você faz uma otimização, você acaba com essas coisas de verba indenizatória, você vai botar tudo dentro do teto, você vai arrumar isso tudo, né? Esses conceitos todos. O que você acha disso e se você acha que tem alguma coisa para acrescentar? Não, E eu concordo aproveitando com esse. só. Ah, tá. Vamos lá. Não, aproveitando Vamos lá, só porque Gustavo. já que a Cris comentou dessas leis que estão em discussão, várias pessoas estão perguntando no chat qual que é a sua perspectiva. Então, eu acho que, além de comentar isso que a Cris pediu, também fazer uma análise Acrescentar. Uhum. do que, se você acha que a gente tem futuro, se a gente consegue avançar, Uhum. visto que até a gente estava comentando aqui que o lobby é muito grande, né? E, enfim, todo mundo quer tirar um pedacinho, todo mundo quer manter seus privilégios, né? Não só na questão dos serviços públicos, mas também naqueles setores da sociedade civil que têm benefícios Uhum. fiscais, enfim, daí o Estado deixa de arrecadar muito dinheiro com isso e nem sempre tem um retorno.
Então, eu queria saber, também, aproveitando até para responder aqui o pessoal que está acompanhando a gente, suas Ótimo. perspectivas. E o Não, PL ótimo. foi parado desde 2016, né, Bruno? O 6726, que justamente tenta, é do Isso, super é dos super salário. salários, Isso, É, exatamente, é. que tenta Perfeito. justamente Uhum. ter essa questão do teto, a inclusão de benefícios dentro do É. teto, transparência, né? Bom, eu compartilho dessa visão. Eu acho que não é necessário a gente mexer na Constituição de novo. É, foram aprovadas várias reformas desde então, e a gente não regulamentou e não implementou aquilo que foi já decidido lá atrás. E tem coisa aí que já são mais de 20 anos, 25 anos, né, Sim, desde a sim, primeira sim. reforma. Né? Então, eu concordo com essa visão. Acho que essa discussão de reforma administrativa é daqueles exemplos do que a gente comentou antes. Né? Ela divide a sociedade é, por dois extremos de visões distorcidas a respeito do que seria uma reforma administrativa. Então, a gente tem, desde aqueles que acham que reforma administrativa é a bala de prata para resolver todos os nossos problemas fiscais, e a gente vai fazer isso reduzindo o Estado ao mínimo possível, e o Estado é super necessário num país grande como o Brasil e desigual. Então, a gente precisa ter Desigual. um Estado bom, mas ele precisa ser eficiente. Mas a gente também esbarra também por uma outra visão do lado oposto de quem acha que, olha, qualquer tentativa de rediscutir a estrutura e os incentivos dentro do serviço público, isso é algo voltado para precarizar o serviço público, para privatizar o Estado. E, na verdade, a gente precisa fazer uma discussão sobre vários desses pontos. E esses pontos que você apresentou, Cris, vão nessa direção de questões tópicas que podem gerar resultados importantes, tá? Mas que esses resultados importantes eles precisam avançar sem o lobby das categorias, porque qualquer proposta dessa, e o PL dos supersalários, né, que Bianca mencionou, talvez seja o melhor exemplo disso, porque ele foi criado no momento em que a sociedade estava questionando os supersalários, naquela onda aí do auxílio moradia, do judiciário, e que começou a lei de acesso à informação e essas distorções começaram a aparecer, e aí ao longo da tramitação, tanto na Câmara quanto no Senado, foram injetados tantas exceções ao PL dos supersalários, que se você olhar o projeto como ele está agora, ou ele vai ser inócuo, ou ele criou janelas para mais furos do teto do que a gente tem hoje. Então, a gente precisa blindar essa discussão dos interesses dos lobbies das carreiras. Corporações. Isso não é fácil, exatamente. É, Isso é extremamente difícil, mas eu não acho que também seja algo que é impossível e que a gente deva cruzar os braços e falar, olha, desistir. isso não dá para resolver. Né? A Mas, própria Bruno, reforma tributária, né, com todos os problemas que ela trouxe agora, se você olhar de forma fria, né, ela vai trazer inúmeros benefícios para a sociedade brasileira, para a economia brasileira, depois de um processo amplo de debate na sociedade, né, que começou na sociedade, né, no CECIF, com Bernard Api, juntando uma série de especialistas do direito, da economia, da contabilidade, gente do setor privado, da academia. Isso gerou um projeto que aí começou a fermentar na sociedade e depois já chegou muito mais amarrado para o debate no Congresso. A reforma administrativa ela precisa passar pelo mesmo processo, porque não a gente corre o risco de ter ou um governo que não é do governo atual, que parece que não está disposto a enfrentar essas corporações e a tocar essa agenda, como quando a gente olha o governo passado, né, com o projeto do Guedes, que era muito ruim.
que foi um debate, foi projeto de reforma sem debate com a sociedade, com instrumentos que poderiam, inclusive, gerar distorções muito ruins para o próprio funcionalismo e para a economia brasileira como um todo. Então, acho que a gente precisa avançar. Esses pontos que você citou, Cris, são pontos super necessários nessa agenda. Né? Você ter um melhor sistema de concursos públicos, você ter uma estrutura de carreiras que seja mais enxuta, que inclusive permita que o servidor, ao longo da sua carreira, ele vivencie experiências em diferentes áreas, em áreas correlatas, em órgãos correlatos, que haja uma avaliação de carreira para você progredir ao longo da carreira, que você diferencie aquelas carreiras que são efetivamente carreiras de Estado, daquelas carreiras que não Com sejam, né? certeza. Que você recupere a autoridade do teto. Então, é uma agenda que não é difícil a gente construir consensos sobre ela, né? Mas a gente precisa passar dessa discussão rasteira de ser a favor ou contra a reforma administrativa, Com porque aí a gente certeza. não avança. Vamos Mas é discutir os isso aí. temas e vamos buscar as propostas mais bem embasadas, mais equilibradas para a gente poder avançar. Eu acho que tem espaço para isso. Mas acho que precisa um engajamento maior da sociedade, da academia, dos especialistas em direito, em economia. Eu acho que é super louvável que vocês da BDE estejam propondo esse debate, esses debates, né? Isso é muito necessário para para essas propostas germinarem, né? E a gente construir consensos, né? Porque E eu acho que é trazer. isso que a gente precisa num Brasil tão polarizado. A gente precisa construir esses consensos na sociedade. Como a Mas gente é está só chegando aqui no final, a Bianca vai fazer uma é, última pergunta. Bianca, faz a sua não é nenhuma última pergunta aí para pergunta, Bruno. é um comentário, Bruno. Eu acho que a grande dificuldade é a gente trazer a sociedade, o político, ele funciona com a pressão social, porque ele quer voto, né? E aí é como Uhum. você trata no livro, como a gente já fala em outras questões, como nas superaposentadorias, o grupo desses privilegiados não é um grupo tão grande, se a gente comparar com o país inteiro, com a sociedade É inteira. uma pequena É um grupo elite, muito né? forte, que tem um lobby muito forte. E a sociedade paga de forma pulverizada. Então, nem sempre ela sabe exatamente como está pagando e ela aí não se mobiliza para pressionar. Então, eu acho que como que a gente vai mobilizar, né? Porque a academia tem um papel, a BDE traz esse papel, como você falou, a gente tem um consenso sobre isso. Qualquer pessoa racional observa que isso né, não se sustenta. Mas como furar essa arrebentação, né? Como que a gente passa dessa marola desses privilegiados, porque o lobby deles é muito violento. Então, eu acho que Acho que a gente vai conseguir isso com Vamos, transparência, mostrando os dados, né? Mostrando essas distorções. Isso é muito é isso importante aí. que isso fique claro para a Trazendo sociedade, né? obras como a sua, é isso, Ah, obrigado. imprensa mais, discussões mais amplas na imprensa para que a sociedade realmente se mobilize para que a gente consiga passar. A reforma da Previdência anterior, ela avançou muito em função disso. Quando começaram a ficar explicitados todas as Como a tributária também, né? distorções, né, a sociedade comprou a reforma. Também, Mas, assim. Bruno, me diga aí, São faça a sua 12%. mensagem final. Alô? Você deu um freeze aí. Faça a sua mensagem final aqui, seus comentários finais. A gente já passou aqui já do horário, já uns 8 minutos. só vou aproveitar e E fazer também vou acrescentar um pouco da pergunta da Bianca. Posso? tá, pode. Bem Então, Gustavo, vai rapidinho. fazer Claro. a última perguntinha, aí você aproveita para fazer as suas considerações finais aí para esse programa que foi maravilhoso. Isso já agradeço desde já a sua participação aí, de ter aceito o nosso convite. Não, só porque falaram da reforma da Previdência, tudo, e parece que nessa questão do serviço público há um consenso maior de que há muitos gastos exagerados, né, há muitos privilégios. Agora, o TCU alertou no começo do ano para os gastos tributários, que inclusive aumentaram no ano passado, né? Enfim, mesmo nós temos um governo aí, né, o ministro Haddad tentando combater esses incentivos fiscais e tudo mais. Mesmo assim, ele virou até meme, né? Taxar
mas mesmo Uhum. assim a gente viu ano passado até aconteceu o contrário, o número de renúncias fiscais aumentou ano passado. Então, assim, e eu acho que esse parece ser um pouco mais difícil de combater do que os benefícios do serviço público, porque há muito aquela questão de que acabar com a desoneração da folha de pagamento para 17 setores, há um lobby, parece que até muito maior, né? E outras renúncias fiscais, porque daí se falam em acabar com essas renúncias, já falam que estão querendo aumentar a carga tributária. Então, como convencer a população de que não só os benefícios do serviço público precisam a gente precisa passar um pente fino, mas também com relação a esses que alguns setores da sociedade civil têm e que geram gastos tributários enormes para os cofres públicos. Volume 2 e 3 aí do Bruno, É. né, Bruno? Volume 2 e 3. Isso Exatamente, aí. esse aí é Bruno, os empresários, super ricos. sensacional. Queria te Isso. agradecer muito. Antes da sua mensagem final, queria te agradecer demais. Foi muito interessante a live. Acho que a gente pode até fazer uma prévia daqui a pouco dos seus livros, com essa questão do nosso sistema tributário, que ainda é muito regressivo, muito ineficaz, né? A gente tem muitos estudos sobre isso. Acho que a gente pode tratar desses grupos econômicos privilegiados. E queria aproveitar aqui também para fazer um chamado para todos para o nosso congresso, que vai se realizar aí no final do ano, do dia 30 de outubro a 1º de novembro, na Paraíba, em que a gente vai tratar muito sobre esses e outros temas. Reforma administrativa, reforma fiscal, reforma do Estado. Então, por favor, acompanhe as nossas redes aí da BDE, a data do congresso, a grade que o Gustavo acho que já liberou, não é, Gustavo? Porque Vou esses liberar essa temas semana. extremamente debatidos. Bruno, você é super nosso convidado, tá? Não, e Então, Bruno, você tem que se associar a gente, Bruno, e começar a ser pois é, também um Só colunista aqui do precisando. Jota. Temos isso uma aí. coluna agora do Jota, e aí você pode fazer também vários dos debates que a gente está fazendo aqui, é fazer lá no Jota, nesse nosso espaço da Eu BDE. estou acompanhando a coluna lá no Jota, realmente Não muito quero boa. É. acompanhar, não, eu quero você lá, Eu quero você assinando. escrevendo, Eu quero você exato. Tem que se assinando. associar e tem que escrever lá, Bruno. Olha Ô, lá, Gustavo, manda a ficha pro Aproveitar que você Bruno não faz hoje. nada, né? compromisso. Você está Pode com tempo mandar. livre, né, Bruno? Manda essa ficha pro Bruno, manda para mim aqui que eu mando para ele. Pode Tá bom, deixar. Bruno. Olha, Bruno, muito mensagem obrigada mais final uma aí. vez. Valeu, gente, obrigado. Eu acho que a mensagem final aí teve uma resenha sobre o livro, foi feita pelo Rafael Cariello, que é um excelente jornalista. Ele fez uma resenha sobre o meu livro e o do Pedro Neri, o Extremos, né? E ele falou uma coisa que eu acho que é muito, muito bacana, que eu acho que é algo que a gente compartilha, né? Nessa discussão, a gente tem quem defenda que se tributa mais e quem se tributa menos, mas a gente precisa tributar melhor, né? E há quem defenda que o Estado deve gastar mais, outros defendem que o Estado deve gastar menos. A gente precisa de um Estado que gaste melhor. E acho que Melhor. nessa questão do funcionalismo é a mesma coisa, né? A gente tem que estar preocupado, não é uma guerra entre aqueles que defendem um Estado mínimo e um Estado máximo. A gente precisa de um Estado melhor, um Estado mais Eficiente, eficiente, um Estado que eficiente, Mais atenda os produtivo. anseios da Claro, atenda as sociedade, pessoas. exatamente. Então, acho que é isso que deve ser o norte para as nossas discussões, tanto com relação à reforma administrativa, como previdenciária, orçamentária e Ô, Bruno, eu tributária e estou tantas trazendo outras no agora um Brasil. texto na próxima conjuntura econômica sobre a necessária reforma orçamentária. Vai estar ali agora esse. A gente precisa conversar sobre isso, porque esse também é um tema bem pertinente A nesse Lei momento que a gente. 4.320 é de antes do regime militar, né? imagina. Exato. É totalmente ultrapassada. Tá bom, gente. Olha, muito obrigada, Bruno, mais uma vez. Bianca, Gustavo, somos aqui da BDE e convidamos todos para participarem desse congresso que Bianca acabou de dizer e também para lerem nossa coluna do Jota e se associarem a gente também. Tá? Um grande abraço a todos. Tchau. Beijo, gente. Boa Grande semana. Valeu, abraço. Obrigado, gente. Bruno. Tchau, Obrigado. tchau.